E aí, galerinha do Pod Pai, mais um episódio, não é isso, Juliana Brandão? Sim, senhor. E a gente vai ter uma conversa hoje descontraída? Sempre. Sempre. Aqui as conversas são sempre descontraídas. Eu tenho que ter cuidado com as minhas colocações, não é isso? É. Acho bom. Gente, mais um episódio hoje, né? Mas antes da gente começar o episódio, a gente quer agradecer a quem, Juliana Brandão? Agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, Quality Ambulâncias e Clínica Bilife. Sem eles, isso aqui também não seria possível, não é? Afinal, precisamos de patrocinadores. Inclusive, se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, a nossa agenda está aberta, é só entrar em contato com a nossa assessoria. Dani, maravilhosa. Eu tenho certeza que vale a pena. Sem dúvida, só é perguntar aos nossos patrocinadores. Mas hoje, Julia, a conversa vai ser uma conversa falando sobre resiliência, sobre empreendedorismo, sobre enfermagem. Sobre saúde. Sobre mestrado. Exato, sobre vida, fitness. E sobre vida em si, sobre viver. Exatamente, sobre viver. Eu acho que essa palavra define muito ela, que é uma pessoa intensa. Exato, intensa, linda, inteligente. Não precisava ser tão bonita, viu, Juliana? Porque inteligente e bonita no mesmo pacote, eu acho que dá muito trabalho, viu? Mas essas pessoas que andam comigo são assim. É por isso que eu ando com você, então, Juliana Brandão? Porque assim, tem umas que têm a beleza física, tem outros que têm a beleza física e espiritual, tem outros que têm só espiritual. E aí a gente, né? Tem gente que não tem tudo. Pra apresentá-la, eu fico com receio, porque eu já apresentei em outra oportunidade, eu errei o nome, e é minha amiga, né? Então deixa que eu apresento. Melhor, porque eu errei o I-U-A no final ali, e aí ficou meio confuso. Exato. Né? Mas é um probleminha do TDAH, então tá tudo Cadê bem. a doutora Tatiana? Doutora Tatiana salva. Eu preciso do meu diagnóstico, é só isso. Vamos lá, hoje aqui na nossa mesa, na nossa roda, conosco, ela, enfermeira Kitiana Pacheco, uma grande amiga, uma grande colega, uma grande profissional, uma grande pessoa, uma grande musa fitness. Oh, meu Deus. Então, Kiti, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, se sinta em casa. Pode chamar ela de Kiti, como você já chama, pra não errar. Pronto, Kiti, porque a Kitiane, né, que eu apresentei, eu acho que eu errei, não foi? Com certeza. E eu descobri que era Kitiana depois. Olha pra aí. Mas eu sofro com isso desde muito tempo, viu? Não se preocupe. Na verdade, é um prazer pra mim estar aqui com vocês, né? É uma honra dividir isso aqui com vocês, esse momento que pra mim é muito feliz de estar vendo vocês dois aqui, né? Uma concretização de um sonho de vocês, e isso realmente, e fazer parte disso, realmente faz o meu coração cantar, de verdade. E não se preocupe, que meu nome, meu filho, eu já deixo. Eu já nem reclamo mais. É Katiana, Kitiane, Cris, então já foi. Kit tá certo. Eu já digo Kit. Quando perguntam meu nome, eu já respondo, é Kit. Pronto, então, Kiti, conosco, Kiti Pacheco. Kiti Pacheco. Kiti, você é enfermeira, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes. Fala um pouquinho da sua trajetória, como foi que você escolheu a enfermagem. Você já chegou num patamar, né, de profissionais aqui da nossa região, que é uma profissional reconhecida aqui na nossa região, né, pelo seu profissionalismo. Mas isso não foi tão fácil para você, não é? Então fala um pouquinho aí dessa sua trajetória pra gente. Então, na verdade, assim, eu nasci em Itabuna, né? Eu sou de Itabuna, mas bebê eu fui morar em Itamaraju. Sempre fui de cidade pequena, cresci minha infância toda, até os 11 anos de idade. Eu morei em Itamaraju, cidade pequena. Depois fui para Teixeira, depois Porto Seguro, e só então eu voltei aos 17 anos para Itabuna. Sempre tive uma infância, assim, muito feliz, né? Minha infância, eu não tenho o que dizer da minha infância. Eu acho que eu fiz tudo que eu podia. A melhor infância, numa cidade pequena, onde a gente não tem nenhuma preocupação, né? E realmente fui muito feliz. E talvez por ser de cidade pequena, quando eu via, né, as pessoas falando, a filha de fulano passou na UESC e foi morar em Itabuna ou Ilhéus. E aquilo, eu pequena, né? Acho que talvez algumas crenças limitantes que eu já tinha, eu não... Gente, será que um dia eu vou conseguir passar num vestibular? Eu acho que isso não é pra mim. Morar na capital, morar né? na capital. Itabuna? A capital Itabuna, pra quem morava em Itamaraju, era capital. E eu não... Na minha cabeça, eu não teria essa possibilidade, né? Aí vim morar em Itabuna aos 17, fiz terceiro ano, cursinho, e aí... E sempre fui uma menina, assim, muito rebelde, vamos dizer assim, né? Sério, Kiti? Era. Assim, não era rebelde de fazer coisa errada, mas era, assim, sempre muito impetuosa, geniosa, né? O argumento pra tudo. Ainda tenho algumas questões relacionadas a isso, mas melhorei muito, graças a Deus. Dos temperamentos, você é sanguínea?
Acho que você é sanguínea, né? Devo ser, amigo, devo sanguínea. ser. Geralmente, o perfil é meio de sanguínea. Então, assim, minha mãe dizia que eu tinha sangue nas ventas, né? Aquela pessoa com sangue nas ventas. Então, aí vim, né? Perdi o primeiro vestibular, depois do terceiro ano, fiz cursinho. E aí, nesse meio tempo, foi o tempo que meu pai morreu, né? Cheguei com 17, meu pai morreu, eu tinha 18. E aí, nesse momento, assim, que a gente se vê sem o provedor da casa, aí você não, eu preciso crescer. Chegou a minha hora, eu já era grande, mas na minha cabeça eu ainda era uma filhinha de papai, né? Então agora não tem mais papai. E aí nesse momento sim, eu startei para a vida adulta, para as responsabilidades, e aí vamos fazer cursinho. Passei no vestibular aqui na UESC e foi realmente, para mim, foi uma surpresa, porque eu achava que eu não tinha. Poxa, passar na UESC é o sonho, acho que de todo mundo, né? Principalmente da gente que mora em cidade pequena. E escolhi a enfermagem porque eu queria fazer direito, mas meu pai era muito crítico em relação ao direito. E eu falei, não, então se não for direito, eu quero ser enfermeira. Eu nunca tive, assim, a vontade de fazer medicina. Não, foi o que realmente cantou ao meu coração, fazer enfermagem. Fiz, passei e realmente tive uma graduação, assim, que eu passo pela UESC hoje. Eu sinto orgulho. Eu acho que todo mundo que... Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso, eu acho que a gente passa ali na frente, a gente sente um respiro, né? Eu vim daí, sabe? E realmente para mim foi um divisor de águas, de responsabilidade, né? Em relação a não ter mais o provedor da casa, de ser eu, minha mãe e minha irmã. Então, e aí a gente vai começar a amadurecer, né? O que é a enfermagem, o que é Kitiana, esse ser que precisa se reorganizar nesse gênio, nessa intempestividade e realmente estar ali junto com os seus para poder seguir, né? Então, a enfermagem ela veio assim de maneira muito inesperada, porque eu não sonhava em ser enfermeira, sonhava em ser advogada, né? Seguir o ramo do direito, mas diante de algumas críticas de meu pai, que eu ouvia muito meu pai. E aí eu falei, mudei, né? Falei, não, vou para a área aí da enfermagem e realmente eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Não tenho nenhum tipo de frustração, eu sou imensamente feliz. Eu também tive a felicidade, graças a Deus, de trabalhar com o que eu amava. Formei e não tive essa questão de trabalhar com alguma coisa que você não tenha muita afinidade, não. Eu formei e fui para terapia intensiva e docência. Então eu fui muito feliz. Eu digo sempre, eu tive sorte de estar no lugar certo na hora certa, porque realmente isso me fez me apaixonar, né, por todo o processo, por esses 12 anos de formação. Realmente eu sou muito feliz com o que eu faço. Graças a Deus. E a gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre a questão da credibilidade, né, e de como que as pessoas fazem alguns julgamentos. Principalmente você, que tem uma carinha... Você é jovem, né, Kit, obviamente. Mas hoje já tem um rosto mais maduro, porque a gente amadurece mesmo. Então eu lembro de quando eu conheci Kit, Kit tinha um rostinho mais redondinho, mais menininha, né? E aí a gente vem evoluindo, a maturidade ela chega pra gente mesmo e fisicamente também. Mas assim, quando você começou, principalmente na docência, eu não sei muito da sua história na terapia intensiva, mas na docência existia muito quem é Kitiana, né? Por que Kitiana tá chegando aqui? Essa menina tão nova, recém-formada. Como é que uma recém-formada... Eu ouvia muito isso, que quando Kit chegou na faculdade que eu dava aula, o que a gente ouvia muito, como é que uma recém-formada vai dar aula? Ela acabou de formar, como é que ela vai dar aula pra gente? Então, existia muito esse preconceito de alunos, né? E também até de colegas. E você passou por isso em alguns momentos, a gente estava discutindo que ainda existe um pouco disso, né? E fala um pouquinho desse seu momento de provar para as pessoas, né? Dessa necessidade que as pessoas têm, que a gente prove o tempo todo que nós somos boas, que os méritos são nossos, né? Você não tem como não trazer aqui, ela é casada com uma pessoa que é referência na enfermagem e isso é muito bom, e em contrapartida traz um peso pra gente também enquanto mulher, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, assim, desde sempre foi muito difícil, né, administrar essa situação, porque as pessoas têm Fabrício como referência e automaticamente já criam uma expectativa sobre mim, que eu nem sempre
preciso atender, né? Principalmente enquanto eu estava lá começando, mas eu me colocava todo momento tendo que atender as expectativas. Só que a gente não tem muita maturidade no início de carreira, né? Com tantas decisões para tomar. Então as pessoas queriam uma resposta e eu tinha que atender as expectativas das pessoas. Um erro meu, né? Porque as expectativas foram elas que criaram. Eu não precisava atender, né? Mas eu formei em 2012, fevereiro de 2012, em dezembro, Fabrício era então coordenador de uma instituição de ensino e me chamou para dar aula, né? Então, poucos meses depois, eu lembro que a minha formatura, a festa de formatura, eu já era docente da casa, né? Então, as pessoas criticavam isso, porque a gente colou grau, mas a festa foi depois. E as pessoas realmente faziam essa crítica, né, recém-formada. E aí eu lembro que teve uma turma, que em nome de uma pessoa da turma que não tinha muita afinidade comigo, que foi até o coordenador, que até então era ele, e fez, né, as críticas. E ele, como coordenador, ele me chamou, passou como se fosse uma professora, não como esposa, mas como professora da casa, me passou todas as queixas, né? E aí eu voltei para a sala de aula, e naquele dia... Só fazendo um parêntese, eu lembro que a minha necessidade de suprir as expectativas dos outros era tão grande, porque, como o Julie disse, eu tinha um rosto muito angelical, eu sou baixinha, eu tenho 1,58 m, muito pequena, as pessoas achavam assim, é um adolescente, né? Cabelão. E aí eu pensei comigo, o que é que eu posso fazer para ter uma cara mais de mulher? Meu cabelo era lindo, eu cortei meu cabelo aqui, ó, no pescoço, porque eu falei, não, eu acho que com cabelo curto eu vou parecer, né, uma pessoa mais madura. Gente, como a gente é doente. Né? Como a sociedade é doente. Justamente. Eu nunca ia imaginar isso. Foi por isso, Ju. Cortei meu cabelo porque eu achei que as pessoas daquela forma iriam me enxergar mais madura, com um potencial maior. E né? É uma outra questão que você traz. A nossa profissão, basicamente, é uma profissão de mulheres. Né? E assim, infelizmente, mulher é cruel com mulher. Julga, crítica é muito grande. Existe uma competitividade muito grande e assim... não tem como não acabar referenciando, mas eu acabei vendo no Instagram sobre Rebeca e Baus, né? A atitude de Baus em reverenciar Rebeca. É duas mulheres se reconhecendo enquanto potência, reconhecendo uma outra mulher que é potência. Falta isso muito na nossa profissão. Muito, né? muito. E a gente percebe isso muito em relação aos meninos, aos homens enfermeiros. A gente percebe que a categoria nos reconhece mais fácil, né? Fabrício, a gente tem aí as referências nacionais, geralmente são homens. É muito fácil ser reconhecido por você, a gente ser reconhecido por vocês. E é muito difícil o inverso. Uma mulher reconhecer uma outra mulher. Com certeza. E nesse momento, eu agindo intempestivamente, né? Porque realmente isso me tirou do prumo. A chamada do coordenador do curso me tirou. Aí eu voltei para a sala e realmente eu li o beabá, né? Olha, realmente foi Fabrício que me colocou aqui, mas o que vai me manter aqui é a minha competência. Né? Se eu não tiver competência, a instituição não é interessante para... A instituição tem um profissional que não é competente. Né? E aí, Fabrício, meses depois, saiu para o doutorado e por 10 anos eu vivi naquela instituição. Então, eu acho que o próprio tempo, né, se encarrega de responder. Sendo professora homenageada em diversas turmas. Sou muito feliz por isso. Sendo referenciada pela coordenação. Então, assim, é um processo de construção. E, assim, às vezes a gente tem essa ansiedade muito grande de mostrar, mas não precisa, né? Durante muito tempo da minha vida, eu venho refletindo sobre isso. O próprio tempo se encarrega, né, de organizar as coisas, de mostrar quem quer realmente, quem tem a competência, quem tem... E eu não julgo quem tem que ir, porque é assim que a gente, em algum momento, se insere no mercado. E é o que falta para a gente ter oportunidade. Né? Talvez se eu não tivesse tido aquela oportunidade lá atrás, eu estaria aí até hoje batendo cabeça. Né? Então, eu realmente sou grata, tenho a agradecer pelas trajetórias aí que a vida me colocou. Eu digo que eu acho que o problema não está no QI. O problema está no QI de pessoas que não têm competência. Justamente. Porque todos nós, em algum momento, referenciamos alguém. Nunca que vão me pedir referência de um profissional, eu vou dar referência de um profissional ruim. Então, obviamente, a indicação, ela parte pela competência que você tem, pelo que você demonstra enquanto profissional. E... isso não vem de um inimigo. O inimigo não vai fazer isso. Então, sempre vai vir de um amigo, vai vir de uma pessoa que te conhece.
mas nunca virar de um inimigo, né? Eu sempre falo, eu entrei nessa instituição através da indicação de uma pessoa que não me conhecia, ou seja, não tinha proximidade comigo, mas ouviu a minha história e me conhecia enquanto profissional. Então, eu não era uma pessoa desconhecida. Então, sempre vai existir a indicação de alguém, mas a indicação é um processo do que a gente constrói também enquanto profissional, enquanto aluno, porque todo mundo precisa de uma primeira oportunidade. Todos precisam. E na terapia intensiva não foi diferente, né? Eu entrei como voluntária, eu ia de graça dar os plantões noturnos no CTI geral de uma instituição de saúde aqui. E as pessoas falam, vai, Cristina, você vai de graça ficar dando plantão de noite? Eu deixa que eu sei o que eu tô fazendo, né? E aí uma bolsista formou, eu fui promovida bolsista, né? E dali, uma outra unidade, aí formei, uma outra unidade de terapia intensiva abriu no mesmo hospital e eu fui convidada a uma pessoa que eu também devo muito, que é Larissa Cavalcante, que foi realmente quem me trouxe para a terapia intensiva na época, em terapia intensiva de cardiologia, né, cardiológica, e é quem eu devo muito também a minha inserção aí na terapia intensiva, essa paixão pela UTI, que foi também, Lara, eu conheço de infância, de Tamaraju, e não deixa de ter sido a pessoa que me indicou para estar ali, né? Mas então, que era uma coordenadora e que não queria ir na sua equipe uma profissional ruim. Eu sempre falo sobre isso. Não dá para você pensar que eu vou trazer para mim profissionais que sejam ruins, porque eu, enquanto gestora, esses profissionais que são ruins vão impactar no meu serviço. São o seu reflexo. Exatamente. Né? Então, acaba expondo, né? Acaba expondo ou elevando o meu trabalho. Então, é muito complicado a gente pensar que a indicação ela não é necessária. Ela é necessária, a gente precisa que as pessoas façam bom uso dela, né? Eu dizia sempre isso, Ju, estava coordenadora de uma UTI cardio, e eu dizia sempre, a UTI 3, ela não é a UTI de Quitiana, é a UTI 3 da cardiologia, que todos os profissionais que estão aqui dentro são o reflexo. Se a UTI 3 tem indicadores ruins, é o reflexo da nossa equipe. Então, a gente precisa melhorar em alguns pontos, né? Não é o meu rosto que está estampado na porta da UTI, são todos os profissionais que estão ali dentro. Né? Então, é um conjunto. E é aquela famosa história, se tem uma maçã podre no cesto, as outras vão estragar. Né? Isso eu vivi realmente na pele. Né? Quando você trabalha com muitas pessoas, você percebe ali que tem um profissional que tem um poder de contaminação muito grande, ele precisa ser visto com mais atenção. E é incrível, Kitty, o quanto que a coordenação nos amadurece. Né? Verdade. Eu sempre fui muito... Antes de formar, meu sonho era ser coordenador, né? Até saber o que era coordenação. Até saber Vou ser coordenador, quero ser coordenador, quero. Pronto, formei. E aí, corri das coordenações a vida toda, porque, tipo assim, nunca achava que eu tinha perfil e me surgiu a oportunidade de ser coordenador e fui até ser coordenador. E Júlia falou, amigo, você tem potencial e tal. Muda. Alguma coisa aqui, muda. A chavezinha muda, que a gente... tem uma percepção do todo, tem uma percepção de equipe. A gente começa a perceber pessoas de uma forma diferente. E principalmente a gente que é muita emoção, que é muito coração, a gente começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente, de uma outra ótica, que é a ótica da gestão. Porque as pessoas também começam a se apresentar de uma forma diferente. E se começam, viu, Júlia? A gente sente isso. Às vezes eu até me colocava assim, gente, essa pessoa está assim comigo porque eu estou na coordenação? Porque, assim, é muito difícil você ler as pessoas, filtrar as pessoas, os interesses. Ainda mais num local que as pessoas competem muito por estar naquele lugar. E eu divido com o Jefferson essa opinião. Acho que a coordenação foi uma única para constar no currículo, aprender a amadurecer, mas já tá bom, já chega. Todo mundo, ninguém acredita quando eu falo que qualquer coordenador não precisa se preocupar comigo, que se um cargo que eu não tenho pretensão nenhuma é qualquer tipo de coordenação. Realmente. Porque eu falo, a coordenação ela é puxada realmente. Emocionalmente puxada. É puxada. Eu digo que é muito. E aí, uma pergunta que eu ia emendar nessa questão toda, Kitty, a gente, é claro, né, que é notório a sua evolução, 12 anos de formada? 12 anos. É notório a sua evolução em 12 anos de formada. A sua evolução, ela se dá pela maturidade de Kitiane. Kitiana! Meu Deus! Kitiana! Kitty, é meu amigo, pronto. Viu? E é meu amigo. Kitty, fala Kitty. Pronto. Pela maturidade de Kitty ou
pelos processos que Kitty tem vivido e tem mergulhado dentro dela mesma? Na verdade, eu acho que eu diria 50% de cada coisa, né? É aquela história. Camarão que dorme a onda leva. Então a gente precisa evoluir, a gente precisa amadurecer. E muitas vezes até contra a nossa vontade, né? Às vezes a gente quer ficar na nossa zona de conforto. Aqui tá tão agradável. Não, mas tá todo mundo evoluindo, eu vou ficar para trás? Então tem muito disso também, né? Principalmente na nossa profissão, que as coisas têm um poder de expansão muito grande. A enfermagem de hoje não é a enfermagem de 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás você tem uma pós-graduação, poxa, você estava no suprassumo, né, da elite. Hoje não mais. Então a gente precisa evoluir, muitas vezes contra a nossa vontade, porque fazer um mestrado, fazer uma pós, nada disso é confortável. Você sai da sua zona de conforto, mas é necessário, né? Mas e a vida voltar adulta para lá, de que a gente sai da zona de conforto para voltar para a zona de conforto. Verdade. Em algum momento a gente está plantando para colher, né? E também a maturidade profissional, né? Tudo isso traz. E também eu digo, a gente fala, meu mestrado agora, eu escrevi um pouco sobre cartografia, e a cartografia a gente fala muito sobre são coisas muito subjetivas, né? Sobre os afetos. E muitas vezes a gente mergulha nessas coisas como uma linha de fuga, né? Por que não? Né? Se eu tenho essa linha de fuga, eu posso estar trabalhando nesse lugar para desviar de algum momento, de algum ponto que para mim ainda seja delicado tocar, então eu quero desviar minha atenção para esse determinado lugar. Então eu digo que pode ser realmente 50% da minha maturidade profissional, da necessidade que eu sei que a gente precisa evoluir, e também da minha necessidade emocional, né? E eu acho que o exercício físico ele entra aí também nessa mesma linha, né? O exercício físico que não é terapia, mas é terapêutico, né? Essa é uma frase muito utilizada, muita gente se utiliza dela. A gente teve com um psicólogo aqui no nosso bate-papo falando justamente sobre isso, né? Que o exercício físico, ele faz parte da terapia, né? É um dos pilares. É um dos pilares do processo de saúde. Então, faz parte, mas não deixa, não tira a necessidade da busca por um profissional. Com certeza. Não é? Mas, assim, faz parte desse processo. E aí, voltando um pouco dessas suas vivências, né? A gente vai falar aqui um pouquinho que Kitty saiu desse papel de cuidar, né, enquanto profissional, para cuidar de sua irmã, né? Você teve sua irmã, que teve um problema de saúde. Fala um pouquinho, assim, desse processo para você, de quanto que isso muda a gente enquanto profissional, né? Jefferson já falou disso aqui algumas vezes, no caso dele com a mãe. Eu tenho, né? Minha mãe também tem alguns problemas de saúde. Então, assim, quando a gente sai do papel de cuidar de terceiros para cuidar dos nossos, né? E ver as fragilidades da assistência, ver as fragilidades do sistema de saúde. Conta um pouquinho, Kitty, assim, dessa sua vivência com o problema de saúde da sua irmã. Então, assim, na verdade, é um filme, né? A sua fala aí, Julie, me trouxe tantas memórias, e que é sempre bom estar revisitando, né? Para saber por quais caminhos a gente andou e se a gente conseguiu superar alguns deles ou não. Minha irmã, então, para quem não sabe, né? Camille, ela teve um câncer, um rabdomiossarcoma de seio alveolar, um câncer raro em adultos, porém, em adultos era 1 em 1 milhão, e aconteceu de acontecer nela, né? E a gente ficou meio assim, perdido, sem saber para onde ir. Na verdade, tudo começou com a dor de dente. A gente achou que seria os dentes, os sisos, né, saindo. Aí fez extração, continuava. Depois tratou como uma sinusite, não era. E aí até que quando a gente fez uma tomografia e viu que já estava tendo quebra, fratura mesmo óssea. E aí eu levei como a gente tem essa facilidade, né, dentro do sistema de saúde, levei para um cirurgião cabeça e pescoço, e ele falou, aqui provavelmente seja um câncer. Eu estava de plantão no dia, eu esperei ele no centro cirúrgico, e aí eu não consegui mais terminar meu plantão, né? Acabou ali, para mim era 2h da tarde, eu nunca vou esquecer daquele dia. 2h da tarde e meu plantão acabou. Eu desci as escadas em prantos, e aí eu lembro que ele fez assim, olha, isso era uma quinta ou sexta-feira, ele fez, traga sua irmã no sábado que eu vou fazer biópsia.
E aí, no sábado ele fez a biópsia, demorou um tempo ainda, uma aflição muito grande para as pessoas que lidam com esse processo de esperar a biópsia, né? Então a gente vive na pele o que aquele paciente da gente, poxa, a espera é muito grande. E chegou o resultado e, enfim, um câncer. E a gente vai ter que tratar. Na época aqui em Itabuna, a gente estava tendo um problema com os quimioterápicos, né? A gente teve que sair de Itabuna. E assim, como era um câncer raro, todos os lugares que a gente ia... eu já tratei uma vez aqui, há não sei quantos anos atrás. E assim, eu me colocava numa situação assim de desespero, porque você vai para o médico achando que ele vai te dar a solução. Né? E ele dizia assim, não, a gente teve um caso aqui há não sei quantos anos. Aí você, sim, se o médico não me ajuda, quem é que vai me ajudar? É igual você ir na delegacia, pedir socorro e o policial dizer, não, mas a gente aqui não prende bandido, então quem é que vai prender? Né? Então eu me sentia nesse caos. A gente foi para Salvador, ela ficou um tempo no Irmanduce, e lá realmente... E lá realmente a gente teve, assim, você sozinha, lá eu vivi o que os meus pacientes viviam aqui, num lugar que você não conhece ninguém, você é enfermeira Quitiana, quem é você? Oi, tudo bem? Eu sou enfermeira Quitiana, quem é você? Né? Você não conhece um médico, você não conhece um enfermeiro, você não conhece um fisioterapeuta, você não conhece ninguém para pedir ajuda. E é isso, e vivi todo esse processo, ela ficou lá em Salvador 6 meses. A primeira dose de quimioterapia, acho que por conta até da questão do limiar dela, de não terem tanto tato com aquele tipo de câncer, foi uma dose altíssima, ela evoluiu para insuficiência renal aguda, foi para UTI, e eu, de férias, eu usava os meus finais de semana para sair de Itabuna, para ir para Salvador, para estar com ela, para estar dando suporte à minha mãe também, que realmente foi muito desgastante. Uma prima minha que foi junto também, que ficou lá, que deu total apoio, e o meu outro irmão. E eu ficava indo porque tinha escala para cumprir, tinha aula para dar, enfim. E aí ela evoluiu para insuficiência renal. Antes dela ir para a UTI, ela começou a fazer uremia na enfermaria, começou a desorientar. Uremia. Pronto. Eu falei o quê, amigo? Não, uremia, sem explicar para o nosso público. Pronto, verdade. Porque o nosso diretor, por exemplo, ele não sabe o que é uremia, ele gosta de entender. Ela aumentou demais os níveis, né, de ureia e creatinina e realmente evoluiu para uma insuficiência renal aguda, precisou fazer hemodiálise. Só que na enfermaria tudo é difícil, gente. Tudo é difícil na enfermaria. O médico é o do pronto-socorro, que você tem que pedir, pelo amor de Deus, a enfermeira era uma enfermeira para uma enfermaria toda de oncologia. E eu, pelo amor de Deus, gente, alguém faz alguma coisa e na hora me veio um estalo assim. No meu local de trabalho, quando os pacientes agravam na enfermaria, o que é que os familiares fazem? UTI. Correm para UTI para pedir ajuda. Foi o que eu fiz. E eu sou uma pessoa, apesar de não parecer, eu sou muito tímida, assim, muito tapada nos lugares que eu não me sinto confortável. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de pedir, sabe? De incomodar. De incomodar. Esse é o meu pior defeito. Eu tenho vergonha de incomodar. E aí eu falei, não quero nem saber, é minha irmã, eu vou lá. Aí corri na UTI, eu falei, pelo amor de Deus, eu sou Quitiana Pacheco, enfermeira de Itabuna, minha irmã está lá embaixo, desorientada, tem uma avaliação da nefrologia e ninguém foi lá até agora. Aí comecei a chorar, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. A outra enfermeira. Aí falei, né? Você como colega, eu tô aqui, eu sou de Itabuna, me abri o verbo também, pedi pelo amor de Deus. Com 15 minutos, a nefrologista estava lá. E prontamente levaram ela para UTI, né? Então, assim, são algumas das dificuldades que a gente só sabe quando a gente passa, né? Então, hoje, quando acontecem algumas coisas assim, eu tento ainda intermediar pelo familiar para falar com o médico, doutor, dá uma olhadinha ali, vai lá em cima, olha, porque eu sei o que essa pessoa está sentindo, né? Aquele pavor de perder ali a pessoa que ama. E como profissional, a gente ainda tem, eu acho que tem um agravante, porque às vezes é bom porque a gente tem conhecimento, então você sabia o que estava acontecendo. Por outro lado, o saber demais é um fator que, por vezes, acaba deixando a gente mais angustiado ainda, né? Era uma coisa que eu falava muito à minha mãe, né? Minha mãe, ela tinha... Eu sempre tive esperança, sempre. Mas era uma dubiedade muito grande na minha cabeça. Conhecer a realidade daquele tumor e ter fé. Fé de que tudo ia dar certo. Até porque no dia do diagnóstico, eu fui para casa em prantos, abri a Bíblia
E caiu aquela... Eu não vou saber falar o versículo, mas eu lembro que foi a passagem de Lázaro, que Lázaro morre e a irmã dele vai, eu acho que atrás e ressuscita. E eu dizia assim, não, por algum motivo Deus está me dizendo que minha irmã não vai morrer. Né? Então eu me apeguei muito àquilo, então aquilo sustentou a minha fé por muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu sabia da gravidade daquele tumor. Então eu dizia à minha mãe, olha mãe, a gente nem passou ainda pelo que é mais difícil. Kitty, e com essa... Aí é a voz de Deus, né? Na realidade, a nossa produção ela acaba colocando algumas questões com a não resposta, porque você teve a não resposta, né? Mas a sua fé alterou. Deixa ela chegar lá, menino, que me abafado. Ela vai chegar lá. É pra ele não esquecer. Não, mas tá, eu vou falar sobre isso. Então, assim... Eu dizia à minha mãe, né? Minha mãe dizia, meu Deus, tá muito difícil. O que eu sempre tentava trazer para ela que o pior ainda não tinha chegado, né? Porque em algum momento eu sabia que aquilo, pela falta de estudos, de conhecimento daquele câncer, até por falta de recursos que a gente tinha, né? Então eu sabia que em algum momento a gente ia passar alguma situação mais difícil e tentava trabalhar, porque a minha preocupação, além da perda da minha irmã, era a minha mãe, que sempre foi uma mulher que trabalhava em casa, que meu pai dava toda a vida confortável para ela, para mim, para minha irmã. Então minha mãe ela teve que amadurecer de uma forma muito grande também, de repente, com a morte do meu pai, que ela toma as rédeas da casa, e com o processo de doença da minha irmã. E eu me preocupava demais com ela. Não, minha mãe não vai aguentar passar por isso. Minha mãe, ela precisa entender que é só o começo. Tem muito mais difícil aí para ela enfrentar. E aí eu tentava trabalhar isso com ela. E quando o Jefferson traz essa pergunta, eu lembro que nessa noite que ela foi para a UTI, tinha uma imagem de Irmã Dulce, né? E Irmã Dulce tinha uma frase assim que a gente precisa ter fé, não uma fé oscilante. Que uma fé oscilante não é fé. Fé ou você crê ou você crê, né? E não uma fé oscilante. E aí eu me acabava em lágrimas, né? E aí nesse dia, assim, eu entendi que o propósito de Deus ia se cumprir, independente de qual fosse a minha vontade, e que eu ia fazer de tudo o que eu pudesse, mas sim, em algum momento eu entrei em revolta com Deus, né? Por que Deus? Por que comigo? Aí você para e ressignifica. Mas por que não comigo? Pois eu sou melhor do que quem? Eu sou diferente de você em quê? Porque o outro pode e eu não posso passar por isso, né? Então a gente começa a ressignificar. Por que não eu? Então acho que naquele momento ali, e é um turbilhão de sentimento, de raiva, de revolta, de entendimento, e que é o propósito. Camille era um ser diferente de toda a família. Camille era leve, Camille era alegre, Camille tinha o poder de unir. A minha família sempre foi... A minha mãe é uma filha de minha avó, né, que tem 5 filhos. Então, a gente tinha algumas rachaduras na família. E Camille sempre tinha o poder de unir os 5 filhos de minha avó, minha mãe e os outros 4. E com a forma leve dela de ser. E ela me disse isso. Quando a gente descobriu o diagnóstico, foi aquela noite do terror, né? Que chora todo mundo, a gente se abraça, chora minha mãe, chora minha avó, a família toda. Vai todo mundo lá para casa para conversar sobre. E eu e ela no quarto, abraçada. Eu nunca vou me esquecer disso. A gente se abraçou e ela fez assim, Kitty, não se preocupa. Eu sempre soube que eu ia viver pouco. Eu falei assim, larga de ser doida, Camille, para com isso, que conversa é essa? Ela, não se preocupa. Eu sempre soube que a minha vida ia ser curta. E muitos dos momentos que eu e minha mãe entravam em conflito, porque minha mãe achava que eu estava ajudando pouco, mas era o que eu podia para aquele momento, porque trabalhava, porque tinha plantão, porque tinha Bento pequeno, e às vezes eu achava que minha mãe também estava sendo um pouco inflexível comigo. A gente brigava, era a Camille que chamava. Vocês duas, entrem aqui. Ela era a paciente e a gente que tinha que estar lá ouvindo o sermão. Aí eu lembro de um dia, a gente ri disso até hoje. Ela chamou a gente, deu uma bronca em mim e minha mãe. Ela, agora vamos rezar um Pai Nosso.
Aí minha mãe começou, Pai Nosso que estás no céu. Retada e ninguém aguentou. Minha Camille, minha mãe, como é que reza um Pai Nosso desse jeito? Né? Então, assim, ela sempre foi muito diferente. E a gente acompanhou o processo dela, né? Assim, foi muito pesado para mim, principalmente por ser profissional da saúde. Eu me colocava na posição de ter sempre que responder, de eu sempre que tinha que conseguir o médico, eu tinha que achar uma solução, as pessoas depositavam muito sobre mim, eu sofrendo mais uma vez com essas expectativas, porque eu tinha que cumprir a expectativa da minha irmã, da minha mãe, dos meus tios, né, dos meus irmãos, que queriam que e agora, Kitiana, a gente faz o quê? Agora a gente vai pra conquista. Aí vai pra conquista, não, eu nunca tratei nenhum caso desse. Tá, Kitiana, e agora a gente faz o quê? Não, agora a gente vai mandar ela pra São Paulo. Aí chega lá em São Paulo, uma sessão de quimioterapia, 30 mil reais. Não, volta, porque a gente não tem dinheiro pra isso. Então, e aí, Kitiana, a gente faz o quê? E nesses processos, eu tive algumas situações assim, eu lembro, eu caí e machuquei um pé. Aí fiquei impossibilitada de viajar pra ver, de tentar resolver as coisas por aqui. E aí melhorei, voltei nativa de novo, de fazer por ela, de trabalhar, de todo mundo junto e tal. E aí a gente indo pra conquista, machuquei o outro pé. Fiquei com os 2 pés mais ou menos meia boca, né? Aí nesse mesmo dia, uma colega minha, Isis, a esposa de Newton, ela me manda mensagem do nada. A Isis sempre teve uma conexão muito grande comigo, assim, uma sensibilidade muito grande. Ela botou assim, Kitty, eu não sei por que me veio você na cabeça agora e Deus mandou essa mensagem para eu levar para você. Que você, eu acho que está querendo dar conta de tudo, mas ele está te freando e você não está percebendo. Porque o propósito dele vai se cumprir, independente das suas ações e das suas tentativas. Então, naquele dia, assim, eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Eu acho que eu já fiz o que eu pude e o que tem que ser feito é ele que vai fazer, não sou eu. E aí eu vim reconstruir a minha relação com Deus, né? Porque realmente foi muito difícil entender o porquê eu, até chegar o do porquê não eu. Então, realmente é um misto de sentimentos, sabe? Que a gente tem até, acho que o processo natural do luto, né? De entender porquê, como, Deus e tal. E é isso. E aí você fala assim que hoje você sempre tenta, quando você percebe alguma situação, que você sempre tenta fazer diferente. Então, essas situações familiares, elas trazem muito a reflexão para a gente enquanto profissional, de que profissional eu estava sendo, que profissional que eu serei a partir disso, não é? Muito, Ju. E assim, as vivências que a gente tem dentro das enfermarias, eu lembro, né, que Camille amava uma enfermeira que tinha lá. E aí eu sempre fiquei estudando essas relações, né? Até no meu setor de trabalho, né? Quando a gente tem um paciente que gosta mais de fulana do que de ciclana, aí você precisa refletir sobre isso. O que é que ciclana faz que eu não faço? De forma positiva, até como crescimento. Às vezes, a gente filtra o que é bom dos outros profissionais. E eu comecei a perceber o comportamento das enfermeiras que Camille gostava. Ai, que bom, hoje é o plantão de fulana de tal. Aí eu ficava, será que os meus pacientes dizem, que bom, hoje é o plantão de Kitiana? Então a gente começa a rever a nossa forma de trabalho, a nossa forma de lidar com o nosso paciente. Quantas vezes a gente entra no leito e olha monitor, não olha para o rosto do paciente, e eu não vou mentir, isso já aconteceu comigo, de eu estar aqui olhando no monitor, vendo a PAM sem funcionar, né, a pressão invasiva, e eu tentando consertar o monitor, quando eu vejo alguém conhecido que está lá naquele leito, é você que está aqui, né, e aquilo me envergonha, porque eu primeiro olhei para o monitor antes de olhar para o paciente. Eu costumo dizer, Kitty, que na realidade parece muito no sentido de que a gente é muito tecnicista, né, a gente é muito tecnicista. E, infelizmente, com a questão da tecnologia, a gente perde meio que a humanidade no tratar do outro mesmo. E quando acontece uma situação dessa, quando os desertos estão na nossa vida, a gente muda alguma coisa, uma chave muda na nossa assistência. Que o mais importante não é a técnica que a gente entrega, é o toque, é a assistência. A humanidade. É a humanidade mesmo, né? Porque a parte técnica é meio que a obrigação quando a gente fala, né? A gente não está discutindo isso. Mas depois de tudo aconteceu na minha vida, a hospitalização de manhã, a minha hospitalização, hoje, aquela questão que a gente fala, o paciente ele tem razão e o paciente é a vontade do paciente,
é um ponto que em vários momentos depois do que aconteceu, uma passagem de sonda ela não é uma prioridade, né? Um curativo ele não é uma prioridade, porque o desejo do outro, né, em ser atendido naquele momento, ele é a prioridade e a gente respeitar realmente o outro. E assim, a assistência ela é protocolar, né? Ela tem que começar e todos os passos precisam ser cumpridos da assistência, do cuidado, o banho no leito, os sinais vitais, a medicação. Mas o que é que você entrega além do protocolar? É isso que vai... É o você, é o humano. A sua essência, né? Então, é isso que vai realmente fazer você ser aquela enfermeira que vão perguntar, hoje é o plantão de Quitiana? Que maravilha, hoje é o plantão de Quitiana. Né? E isso não está separado de competência, de inteligência, de sagacidade. Não, isso precisa ser somado, né? São adjetivos, sentimentos que a gente precisa trazer com a gente o tempo todo. A humanidade, ela não pode se perder. E por muitos momentos no plantão difícil, sobrecarregado, com problema, a gente deixa se perder, né? Mas é interessante a gente chegar e fazer. Principalmente, eu não desejo que ninguém passe por isso, mas quando a gente passa por esse tipo de situação, refletir o que é que eu posso evoluir com isso, né? Como diz Cecília Meirelles, né? Eu até postei essa semana uma frase que para mim foi realmente muito impactante. A vida só é possível reinventada. Se a gente nasce e fica o mesmo, né? A gente não evoluiu em momento nenhum, não aprendeu nada, não trouxe nada de bom para a vida da gente. Então, ela precisa ser sempre reinventada com as minhas experiências de vida, com as outras pessoas, né? Com o propósito de outras pessoas, o que eu filtro de bom de outras pessoas. A gente não precisa ter a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Né? Não, a vida precisa ser sempre reinventada. E passado esse processo da sua irmã, você já era uma musa fitness, né? Que sempre teve a prática de atividade física e tudo, mas a gente percebe quem está mais próximo, quem acompanha você na rede social também, que você acabou soltando um pouquinho mais na rede social, né? Como você falou, sempre tímida, mas... e quem convive com você também percebe que houve um processo de mudança de Quitiana, né? Na busca por esse viver. Por isso que eu falei no início de sobreviver, né? Então, assim, você traz muito nas suas falas, você traz muito nas suas postagens, você tem feito um movimento, e a gente vai chegar lá para falar desse movimento que você tem feito, né? Em questão de melhoria de saúde. Mas, assim, que passou a investir mais em si, em cuidar de si, e nessa vontade de viver mais. Você acredita que isso veio muito do período que você passou com sua irmã? Sim. Desse perfil que ela tinha e que às vezes a gente não se percebe? Fala um pouquinho dessa chave que virou de Quitiana de antes e Quitiana pós. O exercício físico, Ju, ele está muito presente na minha vida, né? Eu falei isso numa live esses dias. Desde os 15 anos de idade eu vou para academia. Eu morava em Porto Seguro, aquelas academiazinhas de bairro. E eu não tinha dinheiro, não recebia mesada, né? Não era herdeira. Então, eu pedi aos meus irmãos para dividirem a matrícula da mensalidade, a mensalidade da academia. E aí, quando eles me davam dinheiro, eu pagava e ia. Quando não tinha, não fazia. Então, assim, eu sempre fui do handball, do futsal, do vôlei. Eu era líbera, apesar de baixinho, eu era líbera, né? Não era das meninas autonas do ataque, não. Mas, enfim, eu sempre tive isso muito vivo na minha vida. Exercício físico, enfim. E na situação que eu vivi com minha irmã, isso ficou mais intenso porque, como eu disse, era uma linha de fuga. Era naquele momento que eu tinha ali para não pensar em nada. Eu só pensava em entregar. E o CrossFit trouxe isso para mim, que na época eu estava no Cross. E ali, porque o Cross, eu amo musculação também, mas o Cross ele tem um senso de comunidade, de evolução pessoal, né? De você com você. Você não consegue fazer esse exercício, você vai treinando até você conseguir. Não é uma competição com o outro. Então, eu focava muito nisso, né? Então, era aquele meu momento da caixa do nada. Eu estava ali naquele momento, era só eu e o exercício. Então, o CrossFit, para mim, foi uma linha de fuga nesse processo, né? Eu vivenciei a dor, era um misto de dor, de desespero, de se eu não fizer nada, o pior vai acontecer. E naquele momento que eu ia pro Cross, eu esqueci de tudo. Eu estava ali, eu e as minhas evoluções pessoais. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso pegar esse peso, eu preciso conseguir esse exercício. Aí pronto, eu realmente eu desopilava ali, né? E foi por muitos anos,
né? Esse processo para mim foi importantíssimo, como uma questão de saúde mental, né? Essencial, porque era quando eu conseguia desestressar e tirar toda essa carga de responsabilidade das minhas costas. Eu lembro que Bento era bebezinho, eu estava recém-parida e Bento chorava muito e eu tentando fazer Bento mãe de primeira viagem sozinha em casa com o Fabrício. Aí Fabrício tem uma facilidade com criança muito grande. Fabrício pegava Bento parava de chorar. Aí deu 10 para 5, Fabrício me devolveu o Bento, aí Bento começa a chorar de novo. Eu disse, o que foi? Você vai para onde? Não, eu vou pro Cross. Aí eu falei, o quê, Fabrício? Você vai pro Cross? Eu vou pro Cross. Aí ele virou para mim e disse, olha, Kitiana, exercício físico para mim é inegociável. Eu nunca esqueci dessa frase, é inegociável. Aí eu não acredito que você tá me deixando aqui com o menino chorando sozinha nesse desespero e você vai pro CrossFit. Eu vou pro CrossFit. Hoje, e no processo de adoecimento de minha irmã, eu entendo o que ele vivia. Ele também estava, né, por aqui, com a rotina, enfim. E um pós-parto não é fácil para ninguém, nem para a mãe, nem para o pai, para ninguém. E ele precisava ir para o cross. E eu trago isso na minha vida hoje. O exercício para mim é inegociável. Quantas vezes, Ju, Jefferson, eu saí nesse Beira-Rio, eu estava em casa ali na minha bed, vou botar meu tênis e vou correr. Botava meu fone de ouvido e fazia 3, 5 quilômetros correndo, ouvindo a música, sem querer saber de nada, sem querer pensar em nada que eu tinha deixado em casa. Gente, né? meu sonho é falar o isso. pior que, tipo assim, para assim, quem não experimenta isso. Eu falei dizer assim, meu Deus, atividade física é pra desopilar. Eu preciso, gente, disso eu acho, na dia verdade, que vida. o meu hábito de trazer começou assim, porque eu observo na minha vida, porque é muito mais fácil a gente falar quando a gente vive, né? Fazer propaganda de um produto quando o produto fez efeito na gente. E o exercício físico, pra mim, foi... Eu não sei dosar quanto foi essencial na minha vida. Em todos esses processos de perda, de luto, de ressignificação, né? De me reinventar, de respirar. Meu Deus, e agora? Que caminho que eu vou seguir? Qual escolha tomar? E o exercício físico, então, por isso que eu sou assim tão defensora, porque comigo era muito real, sabe, Ju? Mas eu esqueci de tudo. É achismo mesmo de quem não é da educação física, mas o que eu percebo é que a gente precisa procurar alguma coisa que a gente goste de fazer, né? Porque quando você gosta de fazer algo, e a gente tem vários exercícios aí, tipo a academia mesmo, pra mim é obrigação real, é algo que eu não gosto. A corrida, a natação, é conexão comigo. É tipo assim, é realmente desopilar. É incrível do benefício que traz. Já fiz Gil e tal, mas aí o que a gente diz é que, tipo assim, pra desopilar, a gente precisa estar em algo que a gente realmente gosta de fazer. Você precisa se identificar aí com alguma coisa, Juliana Brandão. Eu preciso me identificar com alguma coisa. Deixa isso pra lá, porque isso vai render. Porque eu já fiz várias coisas aí, não me identifica com nada. Eu gosto de ficar deitada no sofá. Que não é, tipo, a gente eu já disse que eu não sou exemplo, não sou exemplo. A gente é movimento, minha filha. Ô, Kitty, mas você usou a atividade física também como uma terapia, né? Mas você também fez terapia, você teve a busca por profissionais? Sim. Uma coisa não exclui de forma alguma a outra, né? O exercício físico, ele realmente dá esse respiro, mas uma orientação profissional, gente, quem vai te colocar no prumo, né? O exercício físico, ele vai te trazer aquele conforto naquele momento, mas quem precisa realmente te orientar, te dar aquela linha e fazer você enxergar que as coisas que você não está enxergando naquele momento, que nesses momentos de caos tudo parece ficar cinza, né? E é esse profissional que vai te orientar. Não, Kitty, nem tudo é cinza, existem outras cores, existe o branco, o rosa, o amarelo, o verde, né? Quem vai dar outras possibilidades para você, para enxergar coisas que você pode não concordar, mas você vai parar para refletir sobre aquilo, né? Então, a ajuda psicológica, ela foi necessária para mim, e foi super importante, e realmente quem me ajudou, quem me segurou muito, né? E todo mundo precisa. E Kitty, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar que a gente é um muro em construção, né? E esse muro em construção, a gente precisa realmente ir para várias vertentes. Uma delas é, exemplo, quando a gente fala de paciente com depressão, com ansiedade, existem questões químicas que quando eu melhoro a minha alimentação,
inevitavelmente as questões mentais elas também vão melhorar. Quando eu faço atividade física, a gente tem liberação de hormônios, tem liberação de várias situações que também faz a gente melhorar. E quando a gente busca por um conhecimento próprio, eu também melhoro. Então a gente trabalha com várias linhas para melhoria de saúde mental, para melhoria de vida mesmo. A gente está vivendo e viver custa conhecimento. É isso mesmo. E a gente procura assim... sempre se apropriar da realidade. A realidade está posta. Eu não tenho como mudar, né? Aconteceu, e agora? Que caminho que eu vou seguir? Eu preciso de uma orientação e preciso de ajuda, e eu só tenho 2 caminhos. Ou eu vou me afundar, e realmente aí daqui vai ser só ladeira abaixo, porque a Kitiana vai deixar de existir, ou eu preciso respirar e ressignificar. E seguir. E você tem... E aí agora você vem num processo... de que você já se entendeu, já conseguiu estabelecer esses momentos para você, e agora você está aí também trazendo essa motivação para outras pessoas. Está com um projeto novo que te empreende com o Kit Kine, que é moda praia, não é, Kit? E Kit agora também. E aí eu falo, né? Faço questão de falar que já era para ter feito isso há muito tempo. Eu falo, Kit, você tem que falar sobre isso, porque aquela questão da rede social, que realmente a gente sempre vai incentivar alguém, sempre vai ter alguém que vai ser motivado pelo que a gente fala. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala na rede social, não é? Porque sempre tem alguém que vai se inspirar, que a gente vai motivar, ou que vai se sentir muito incomodado com alguma fala da gente, né? Principalmente no perfil de sociedade que a gente vive, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas você vem agora trazendo um pouco desse projeto, né? Que está crescendo. Fala um pouquinho aí desse grupão de WhatsApp que Kit criou para motivar pessoas. Fala um pouco aí de como startou essa ideia, né? E o que é que você pensa como objetivo desse grupo? Como é que está acontecendo? Fala um pouquinho. Então, vamos lá. Eu acho que você vai lembrar, Ju, assim, tudo começou quando eu pensei em empreender com os biquínis, né? Então, a Kit Kine é uma coisa que me inquieta muito, porque eu dei uma parada até entender como tudo está acontecendo, mas não pretendo parar, né? Quero realmente empreender nesse ramo, crescer. E sempre a minha ideia de vender biquínis foi a ideia de que a mulher se sinta confortável com o corpo que ela tem, né? Seja ela gordinha, magrinha, tronco mais largo, quadril mais fino, enfim, independente do corpo que ela tem, ela precisa se pertencer com o biquíni, de chegar... Porque eu vivi isso no meu pós-parto, eu tinha vergonha de ir pra praia, essas coisas de padrão, né? E eu falei assim, não, mas eu sempre amei biquíni, eu vou deixar de usar biquíni? Não, eu tenho que estar bem, sendo eu mais gordinha, sendo eu mais magrinha, eu treinando ou sem treinar, eu tenho que estar bem com o que eu quero vestir, né? Então, eu sempre tentei trazer o biquíni para esse lado. A mulher, ela precisa se sentir confortável, se sentir, ter a autoestima, a imagem, né? Porque quando a gente se ama, eu não sei se vocês são assim, quando vocês acordam naquele dia, poxa, eu sou demais, eu sou boa, eu sou retada. A gente né? sempre faz isso. Tem um todos dia. Os dias. Todos os dias eu olho assim e falo assim, pronto pra sair de sunga pra ir trabalhar. Mas independente, você não tem aquele dia que você se olha no espelho e você fala assim, poxa, eu dei nome aqui nesse trabalho, independente de biquíni, de roupa, a gente sabe do nosso potencial. Muitas vezes a gente tem, a gente fica com o dedo pra falar o quanto que a gente é bom, mas a gente é bom, nós três, eu, Jefferson, Kitiana, Juliana, nós somos bons, porque nós estamos trabalhando, nós estamos atuantes, nós estamos buscando, a gente não está parado, sentado de braços cruzados. Só da gente estar aqui, isso já faz a gente muito bom. E eu queria que essas mulheres sentissem isso, de se olhar de biquíni, poxa, hoje eu tô bonita, independente do que tivesse acontecendo. Então a Kit Kine, ela veio com esse intuito, né? Então vender o biquíni seria um plus, seria a consequência do meu trabalho. E aí eu trago isso para a minha rede social, né? E assim, eu sempre tive esse propósito de ajudar as pessoas. E as pessoas vinham, Kit, poxa, como é que você tem tanto gás? Você trabalha não sei quantos lugares, você acorda às 5 horas da manhã, você vai treinar, depois vai pro cross, não sei o quê. Vende um pouquinho dessa energia. E essas mensagens começaram a ser frequentes, né? Kit, poxa, eu me inspiro em você, parabéns. Ó, eu fico vendo aqui, quando eu vejo que você tá na academia, eu vou vestir minha roupa e vou também. E começaram realmente a acontecer. Aí em casa, eu fiz, não... Falei, gente, como é que eu posso ajudar? Porque eu gosto de rede social, eu gosto de falar, eu sou uma pessoa assim,
como eu falei assim, nem eu às vezes me entendo, às vezes eu sou muito tímida, muito tapada, mas eu gosto, sempre gostei de apresentar trabalho, de seminário, eu gostava de ficar lá na frente, então isso me fazia bem. E eu falei, então como é que eu posso ajudar essas pessoas? Aí as ideias foram surgindo, faz um grupo de WhatsApp. E aí eu montei um grupo, quando eu olhei o grupo já tinha 160 pessoas. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar para essas 160 pessoas? O que é que elas estão esperando de mim? Né? Então, assim, na verdade o grupo tem fluído de uma forma muito gostosa, muito natural, não é nada programado, né? Eu preciso realmente sentar, planejar o que entregar para essas pessoas, mas tá tudo muito bom, sabe? Porque as pessoas se estimulam, se apoiam, e eu sempre defendi também essa causa da mulher, como a gente estava falando, Ju. A mulher, ela tem esse defeito de sempre já olhar para a outra com uma crítica. Que calça horrorosa. Que corpo assim, que cabelo horroroso, né? Então a gente precisa quebrar esse paradigma e é uma atitude que se repete muito. Eu, quando estou dando aula de pós, eu já vejo aqueles olhares assim, eu falo, não, eu preciso ganhar esses alunos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou reverter que eu não sou aquela mulher chata, nariz empinado, antipática, que eu estou aqui para somar, para trazer conhecimento, enfim. E a mulher tem muito isso, então a gente tem que mostrar a todo momento, e o grupo tem feito muito isso, que a gente está ali para se apoiar, que eu não estou ali para mostrar que o meu corpo é mais bonito que o de ciclano, porque as meninas postam foto, não, eu já fui hoje, já fiz, tô comendo isso hoje e tal. Então, assim, a gente não tá ali para exibicionismo, é realmente para se apoiar, para trazer a outra. Não, bora, você vai daí que eu vou de cá. Eu já corri, a colega de um lugar e eu daqui de Itabuna, e depois quando a gente terminou, eu fiz tanto, ela, eu fiz tanto também. Então, isso é motivar mulheres. Eu falo mulheres porque o grupo é majoritariamente feminino. Então, assim, apoiar a questão da sororidade, né? Eu algumas vivências que eu tive na minha gestação, por exemplo, eu tive diástase, e aquilo me incomodou profundamente, ficar com aquele... Você pariu, mas as pessoas ainda olhavam para você e diziam... Tá grávida ainda? Você tá grávida? Não tô não, é porque eu tive diástase, você tem que ficar se justificando. Então como é que a gente resolve? Vamos lá, chamar a Priscila Cel, fazer nosso LPF, né, e as outras técnicas, enfim. Dividir isso e trazer isso para outras mulheres, isso é importante. Tirar um pouco só do que a gente fala, né, Kitty? Porque às vezes a gente fala muito sobre isso, mas a gente... tem a oportunidade, como surgiu para você, de colocar isso em prática, de puxar outras mulheres, e às vezes a gente não abraça essas oportunidades, a gente fica só no nosso mundinho, na nossa caixinha. E porque a gente acha também, Ju, e eu tinha muito isso, de achar que seria bobagem eu falar sobre isso. Não, quem é que vai querer me ouvir falar sobre atividade física, sobre importância, sobre que já autoestima, é uma musa fitness, que já tem o corpo na realidade, teoricamente, né, proposto pela sociedade, né, então... Às vezes, até se coloca, eu lembro que quando a gente falou sobre o biquíni, e você falou assim, Ju, mas eu quero vender biquíni para todos os biotipos, e eu vou ter muito cuidado ao falar para justamente não ser julgada por pessoas que não têm o corpo considerado padrão. Isso. Porque vai dizer, você não está no lugar de fala. Isso, porque na realidade, quando a gente pensa, você é uma mulher padrão. Você é uma mulher com corpo padrão. E uma coisa que eu gosto muito dos seus stories é justamente sobre o processo. Você fala muito sobre o processo, né? De uma mulher que saiu de um corpo que não era desejado por você e você tá buscando o corpo que você deseja. E você traz isso muito nos seus stories, que é tipo assim, a busca, ela não é pelo corpo de Kitiane, né? Kitiana. Deixa, isso, né? Já pronto. Virou. Né? Não é pelo corpo de Kit. Mas a gente precisa trabalhar isso nele, porque ele faz... Menina, é incrível. Mas enfim. Mas não é pelo corpo, o seu corpo, mas não é pelo corpo da pessoa que eu admiro, que eu vejo, pela influência digital que você é, mas pelo corpo que eu posso conseguir chegar. O seu melhor. É o seu melhor. E você traz isso muito claro. Você hoje está no corpo que você quer, mas é o corpo de Kit, né? E isso a gente precisa falar. Né, que na realidade com a questão das redes sociais a gente vive um processo de adoecimento porque a gente quer muito a vida do outro. E assim, eu tenho uma fala muito grande, muito importante, que a gente para refletir. A gente falando uma vez, a gente estava falando sobre inveja, né? Porque a inveja, ela é um sentimento que adoece tanto quem sente quanto você. Eu estou tendo inveja de você. Isso está te adoecendo e está me adoecendo porque isso incomoda você, que está sendo a pessoa invejada, e me incomoda porque estou te invejando, né? Mas a gente para pensar, a vida do outro caberia na minha vida? Né? Ju, eu invejo o seu braço. Ai, que braço lindo, eu queria ter tanto um braço assim. Será que o seu braço, se eu pegasse e colocasse no meu, ia combinar com o meu corpo, com a minha cor?
né? A simetria ia ficar perfeita? Não vai, gente. O que é do outro é do outro. O processo que o outro tem foi ele que construiu. Né? Às vezes então, você não está disposto a passar pelo processo. Justamente. Que é aquela questão, a gente... todo mundo vê uma parcela da sua vida, mas alguém está disposto, você fala, se a pessoa pegar a minha rotina, vai dizer assim, você tá doida que você faz tudo isso. Então, assim, ninguém quer passar pelo processo, todo mundo só quer os seus resultados. E eu friso bem, Ju, a questão do grupo é isso, assim, a gente só precisa começar. Eu, para ter a realidade que eu tenho hoje de corpo, de rotina, até de disposição, porque em algum momento eu não tive disposição, eu dizia, a pessoa acorda 5h30 da manhã para academia, Deus me livre. Eu saí de um plantão. Sair de um plantão para ir pra academia, eu tenho jamais. medo de quem corre na chuva, assim, correr na chuva nunca. Corri hoje, minha filha. Ou eu corria, eu não sairia o que tá saindo aqui hoje, porque desopila. Pois é. Então, assim, eu dizia assim... E eu não faria isso nunca, mas eu comecei em algum momento. E aquilo foi se tornando um hábito. Ah, não, isso é utopia, é demagogia. Não é, gente. Eu comecei. Então, a realidade que eu trago para as pessoas é a que eu trouxe para mim. Eu precisei começar. Então, as pessoas só precisam começar. E o grupo está nesse intuito de tentar começar e manter, né? Ajudar, apoiar, falar sobre. Inúmeros são os benefícios. A gente, para além da saúde, né? Física, emocional. Se você não começa hoje, daqui a 2 meses você não vai ter o resultado que você poderia ter se tivesse começado, né? Então, é a questão, assim, de realmente sair da zona de conforto. Para buscar o conforto lá na frente, né, Ju? Isso se aplica a tudo. O profissional, a saúde. Se a gente não começa, a gente não tem. Para os meus pacientes que, tipo assim, a gente, na realidade, a gente está num processo de banco, né? Nós somos um banco e a conta, ela vai chegar em algum momento. A conta, ela chega. Justamente. E às vezes a gente vê aquele paciente aos 60 anos, que hoje não é considerado uma pessoa velha, né? Aos 60 anos não conseguindo ir no mercado. Não conseguindo brincar com o neto. Amarrar um cadastro. E aí, eu digo que a conta ela vai chegar para todo mundo. Você fica preocupada? Eu fico, porque eu não estou depositando nada no meu banco. É isso. Eu comecei... A questão da atividade física na minha vida foi por um processo de, tipo assim... Eu precisava, por uma questão de... A terapia, ela tinha chegado num ponto e eu precisava colocar outras coisas no meu murinho e assim... Eu consegui me organizar muito mentalmente depois da atividade física. De voltar. A natação, eu fiz a natação dos 7 até os 19 anos. Quando eu entrei na natação agora eu não tenho 26, né? Com 34, quando eu voltei pra natação, a sensação é de uma memória muito afetiva e de, tipo assim, do quanto que me centra a natação. A gente precisa voltar para esse lugar. É porque é construção mesmo. É todo dia que a gente vai entrar na piscina. A minha piscina não é aquecida. Então, tipo assim, água gelada é todo dia que tá bom entrar. Mesmo. Não, mas quando você tá ali, você curte o processo. Eu, diante de tantas atribuições, eu fui aprender a surfar. Porque assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? E meu filho, gente, é igual. Às vezes a gente até estuda um pouco sobre TDAH, a gente está pesquisando realmente, mas eu vou e volto. Gente, Bento não é nada diferente do que eu sou. Isso é apagar a língua, Bento. Apagar a língua. As amigas de minha mãe diziam pra minha mãe que Tina, sua filha não vai vingar, não. Você se prepare que sua filha não vai vingar, porque todo mundo achava que eu ia morrer antes do meu Deus, era muito peral. E aí tem um antigo, demais, era altíssimo. Ô, meu filho, eu tenho 3.7, tá? Para de negociar a idade, minha gente, que coisa feia. Aí fui realmente aprender a surfar, porque eu sou apaixonada por mar. E eu fiz assim, uma coisa que eu morria de vontade, eu achava lindo aquelas mulheres surfando, os homens naquelas ondas. Eu falei, não, eu quero aprender a vontade de acha, né? Eu quero aprender a surfar. E assim, eu acho uma coisa que eu acho que deixa a gente mais vivo, gente, é a gente fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer. Quantas vezes a gente já deixou de fazer as coisas por vergonha? Por se preocupar com o que aquela pessoa vai falar. Eu sou apaixonada por foto, vocês sabem, né? E às vezes eu tô correndo no Beira-Rio, aí eu penso assim, poxa, se eu tirasse uma foto aqui ia ficar massa, porque o céu tá lindo, as árvores estão lindas, a água ali no rio tá perfeito. Mas se eu não tirar agora, eu só vou ter essa oportunidade. Porque eu vou correr, eu vou chegar lá na frente, eu vou querer estar lá atrás e, poxa, devia ter tirado. Então, naquele dia, eu falei assim, eu quero aprender a surfar. Aí liguei para um professor, marquei as aulas com ele e fui aprender a surfar. E estou, assim, apaixonadíssima.
não consigo mais conciliar com a minha rotina, mas pretendo voltar. Mas assim, é como você disse, é fazer o que a gente gosta, fazer o que faz o coração cantar, independente, não só no exercício físico, mas a gente não perder as oportunidades. Eu li um livro que dizia do poder dos 5 segundos, né? Que tudo que você... Por exemplo, você recebe um convite, você quer muito aceitar aquele convite, responda sim, antes de 5 segundos, porque com 5 segundos a sua mente ela já começa a te sabotar. Então, responda sim. Depois você vê como é que você vai dar conta daquele processo, mas responda o que você quer naquele momento. Então, eu acho que a vida é muito disso, né? A gente não pode perder oportunidades. Quando eu penso, minha irmã morreu com 27 anos de idade, né? O tanto que Camille viveu, eu acho que eu não vivi nos meus 37 anos. Né? Camille viveu muito, Camille foi muito feliz e é isso que a gente leva da vida, né? Que vida que eu vou ter se eu ficar sentada de braço cruzado, remoendo a morte da minha irmã, remoendo a minha situação de vida? Ai meu Deus, porque tá chovendo, porque tá sol, porque eu não vou fazer isso. Não tem. Então eu acho que a gente não pode perder as oportunidades que Deus coloca pra gente aí todos os dias. Claro, vão ter situações e situações, mas eu acho que é a questão mesmo de ressignificar, de se reinventar, se reerguer, levantar a cabeça, seguir. Situação difícil todo mundo vive. Eu não sou um alecrim dourado. Oh, meu Deus, por que eu não? Por que não eu? Né? Então, eu acho que a vida é isso. E o exercício físico, ele dá esse gás quando você encontra o que você gosta. Você está com um grupo aí agora e esse grupo já tem outros profissionais envolvidos, né? Você tem trabalhado algumas lives. Isso. Qual a sua pretensão, Kitty? O que é que você já pensou, né? Porque é um movimento forte, as pessoas elas estão dependentes também sempre de algum estímulo, de alguém realmente para motivar. Você, como profissional de saúde, já tem esse entendimento de que, enquanto enfermeira, você não consegue. Então, você começou um grupo e aí você fala, né? Eu fico pensando o que é que eu vou entregar para essas pessoas. A gente tem uma responsabilidade, porque não foi Kitiana que montou um grupo, foi a enfermeira Kitiana, porque a gente não dissocia. Né? Então, o que é que você pensa para esse grupo? Que já tem outros profissionais sendo inseridos, né? Já tem... Nutrição, acho que já fez uma live com a nutricionista, não? Não, eu pretendo ainda. Tem o personal. Já tá dando spoiler. Não, mas a gente precisa falar, porque nessa correria que a gente tem de vida, né? Tudo que a gente coloca na vida da gente, a gente precisa estabelecer no mínimo alguns objetivos, porque nessa nossa correria e na sua correria por viver, nada pode entrar que seja para ser mais uma coisa, né? E esses resultados, como você disse, já vão vindo. Então, não é só a sua entrega, mas o que as pessoas entregam. Porque às vezes a gente pensa que a gente que está motivando as pessoas e na verdade são as pessoas... Eu falei até com o Kitty esses dias, eu falei, Kitty, eu não entro nesses grupos. Não foi eu falei, eu acho o máximo. Eu não consigo entrar nesses grupos. Por quê? É muita gente falando, tô fazendo. Eu falei, vai me dando desespero. Então, eu não sou essa pessoa que todo mundo tá dizendo, vamos. Não, eu sou o contrário. Se você ficar, vamos, eu não gosto de pressão. E aí eu pulo logo fora do barco, entendeu? O negócio é quando eu boto na minha cabeça que eu vou, eu faço. Né? Mas tem muitas pessoas que são assim e às vezes... A gente pensa que vai motivar, mas na verdade nós somos motivados. Você falou, eu fico pensando, eu falei, você agora tem uma obrigação, Kitty. No dia que você não quiser ir, minha amiga, você tá lascada, você vai ter que ir, porque as pessoas vão esperar isso de você. Isso é um processo também na minha cabeça. Foi a questão, ontem, por exemplo, ontem eu não consegui treinar, né? E eu acho que faz parte. O grupo, eu deixo bem claro, né? Eu tento trazer isso. O grupo, ele é um grupo grande, é um grupo aberto, entra quem quiser. E quem quiser sair também vai sair, porque vai chegar lá, não é pra mim, vai sair. Mas quem está ali, quem permanece, é porque está tendo respostas. E são essas pessoas que eu quero atingir. São as pessoas que querem de um estímulo para começar, né? E para manter, e para a gente se ajudar, enfim. E na minha cabeça, eu não posso, na minha cabeça, eu preciso ter um equilíbrio muito grande para eu não tenho que atender as expectativas das pessoas em relação a mim. Eu tenho que continuar sendo eu, na minha rotina, trazer porque é por isso que elas vieram até mim, porque eu fui eu o tempo todo, né? Então, a minha rotina é essa, eu
sou assim, hoje eu não consegui ir, mas por alguns dias eu já fui só por causa delas, né? Não, todo mundo foi, como é que eu não vou? Eu vou, hoje eu vou. Mas ontem eu não me cobrei, né? E como o Jefferson falou, é a questão do processo. A gente precisa se apaixonar pelo processo, entender que muita gente entra no grupo tentando encontrar o emagrecimento. O emagrecimento, ele não é perda de peso, ele é mudança de consciência, de pensamento, né? De forma de ver a comida, de ver o exercício. E hoje não deu, tudo bem, a gente não vai botar para fora a comida porque hoje eu comi uma besteira. Não, amanhã eu vou treinar 2 vezes porque ontem eu não fui. Não, gente, é o processo, é o hábito de você ir, de você não se distanciar do que você sabe que é certo, da alimentação saudável, do exercício, da prática. Então, é o processo, né? E quando você está inserida no processo, entendendo, o resultado chega. E é um processo lento, não adianta eu querer chegar aqui, eu quero ter o corpo de Sabrina Sato porque eu entrei no grupo. Não é isso, o objetivo não é esse, né? Então, realmente a gente se apaixonar pela conquista de cada um que está ali dentro, né? Como a gente vai ter hoje a live, né? Das pessoas falando de alguns resultados, de como mudou, e muitos que não mudou o corpo, mas mudou a forma de se relacionar com a comida e com o exercício físico. E consigo mesmo. Né? E consigo mesmo. Então, eu não consigo fazer isso sozinha, então por isso eu pedi ajuda, socorro ao meu personal Saulo Vinícius, que está comigo no projeto. A intenção é também agregar uma nutricionista no projeto para que a gente tenha realmente ali essa pessoa sendo cercada por todos os cuidados. Então agora só depende dela, né? É aquele memezinho, ai meu Deus, agora só depende de mim, porque suporte tem, né? E é isso que a gente tenta trazer. Tem um livro, Kit, que eu gosto muito, que é Microhábitos, né? E na realidade, quando a gente pensa na mudança quando a pessoa está nessa busca pelo corpo, por iniciar a atividade física, a gente sempre acaba tipo assim, Kit corre 5 km. Então a pessoa acabou de entrar no grupo, quer correr os 5 km. E quando a gente vai para a teoria dos microhábitos, eu não corro 5 km, mas eu não andava nenhuma quadra, então eu começo andando uma quadra. Eu não bebia nem 2 copos de água. Hoje eu bebo 2 copos de água. Então a gente vai realmente estabelecer, na verdade, as metas de acordo com você. Com as realidades. Com a minha realidade. Justamente. Não dá para estabelecer metas que não são para mim. Eu tenho uma rotina e Kit tem outra rotina. Então as metas têm que ser estabelecidas dentro do meu horário, dentro do que eu posso fazer. E valorizar os microhábitos, que os microhábitos vão mudar, vai te mudar de alguma forma. E tem uma teoria que fala que para mudança de hábitos ruins, substitua por um hábito saudável, né? Se o seu hábito é de comer muito doce, por exemplo, comece a iniciar uma atividade física. Quem fuma, se é de fumar, eu vou iniciar a corrida. E a gente percebe que o TCC, a terapia, ela traz muito isso. A gente é comportamento. Um comportamento nosso está justificando outros comportamentos. Então, quando eu substituo um comportamento ruim por um comportamento bom, o cérebro entende que o comportamento bom ele é melhor. Então, a gente acaba fazendo substituição. Trocando, E assim, a gente... Então, vamos só começar. Ai, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu falo um negócio pra vocês, porque esse negócio de motivação é complicado. Você já foi pro beach tênis, que muita gente, eu ouço muito esse relato sobre o beach tênis, viu, Ju? Gente que não se encontrava em exercício nenhum, tá fazendo beach tênis. É muito mais em Ilhéus do que aqui eu nem vejo tanto. Mas que as pessoas estão apaixonadas. Eu tenho uma colega, ela é fisioterapeuta, e pense numa pessoa sedentária, que você jamais diria que aquela pessoa faria exercício físico. Ela hoje está participando de campeonatos de beach tênis. Né? É meu sonho. É meu sonho, mas eu prometo para vocês, meus telespectadores, ouvintes do Podpai, que eu vou encontrar alguma coisa, alguma motivação. E eu venho aqui nesse canal para falar sobre isso. Muito bem. Porque não é possível. Vamos lá. Em primeira mão. Fique aqui trazendo as pessoas. Não me faça prometer nada. Não faça Ela prometeu. Houve uma promessa aqui. Esse negócio que eu fico trazendo pessoas para falar de saúde, trazer benefícios, falar de motivação. Eu não sou exemplo. E aí é feio. E eu não gosto. E eu não gosto porque eu tenho uma teoria de que a gente convence pelo exemplo. Não é verdade? Então, eu me comprometo. Eu vou achar. Não disse tempo, porque o tempo, cada um tem o seu. A gente não pode estabelecer. Você está falando sobre isso. Cada um tem um tempo. E eu terei o meu tempo.
Sabemos? Não sabemos, né? Mas o fato do compromisso, Mas olha vai só, acontecer. eu não tinha o compromisso. Eu agora já tenho. tenho o compromisso. Eu já dei Agora é só uma questão de tempo. Uma questão de tempo. E aí tempo é relativo, você sabe. Pois é, né, Mas isso Juliana? Nessa vida ainda, né? Não, mas vai acontecer, porque eu já mudei alguns hábitos, todo mundo, né? Quem me conhecia sabe, eu vou trazer um pouco da minha história aqui, porque eu vou trazer uma outra convidada para falar sobre o procedimento que eu fiz. Mas assim, já mudei bastante, mas é um processo. É, claro, né? é um Você entender processo, isso. não é da E aí noite eu pro dia, faço né? essa brincadeira, mas assim, hoje eu tenho uma rotina muito mais saudável e ainda aquém do que eu posso e do que eu deveria, mas já é... E assim, uma coisa que eu tava vendo nesse processo de assistir podcast, eu gosto de assistir podcast, na realidade sobre a vida da mulher. A vida da mulher, tipo assim, que consegue introduzir uma atividade física, né? Porque assim, quando a gente tem rede de apoio, quando a gente tem uma vida mais estruturada, é muito mais simples. Mas a gente tá falando de mulheres aí que arrimo de família, ganham um salário mínimo, toma conta dos filhos, conseguir introduzir uma atividade física nessa rotina é difícil. E aí a gente volta, não é que a corrida é modinha, mas das práticas seria que a gente gastaria menos dinheiro. A mais barata. Para começar, né? Para começar, entendeu? E aí a gente volta pra corrida novamente mais uma vez. E essa mas questão vamos voltar também... pra caminhada, Isso. é aquilo que você falou, é fazer algo que eu não faço. Então é um processo também. E essa questão também da maternidade, né? Isso a gente tem... a mulher carrega muitas culpas. Ah, se eu for pra academia hoje, eu vou ficar menos tempo com meu filho. Ah, se eu for pro CrossFit... E eu tento trazer isso pra minha casa. Eu aproveito o tempo que eu tenho com meu filho da melhor forma possível, mas eu também tento trazer Bento comigo. Eu vou pro Cross, Bento tá comigo. Eu tô lá filmando, fazendo meus vídeos, mas ele tá lá sentadinho. E aquilo é incrível como o exemplo arrasta. Bento simplesmente essa semana subiu no mastro da escola. Tá certo? Não tá. Mas por quê? Porque ele vê o pai e a mãe dele subindo em corda, subindo em barra, né? Fazendo arte. A tia da escola que perdoem. Bento não me tem disseram, culpa. Ju, ninguém nunca subiu nesse mastro. E os pais daqui fazem CrossFit. Meu Deus, tá vendo? Mas é realmente assim, é a questão da gente facilitar as coisas. Porque muita gente vai dizer, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Você vai fazer uma caminhada no Beira-Rio? Leva ele. É uma criança que consegue andar, que está precisando também sair de casa, porque hoje é tudo muito perigoso. Você tem medo de deixar seu filho na porta muito brincando. na tecnologia, né? Tecnologia, tira mais de tela. Dá uma caminhada no Beira-Rio com ele, vai fazer bem para os dois, né? Vai para academia não dá, mas vai para o CrossFit, leva seu filho junto, né? Então, assim, a gente precisa tentar achar soluções. De problema, o mundo já está cheio, né? Eu tinha muito essa mentalidade, então, essa crença limitante de que eu não posso, eu não consigo, e só reclamar. Quando você começa a conviver com pessoas que só reclamam, você se percebe, meu Deus, eu sou assim. Então, vamos mudar, porque não dá. Então, vamos encontrar solução. Hoje eu quero solução. Tenho os meus nós ainda de reclamação? Tenho, que é natural do ser humano, mas a gente precisa encontrar solução. A gente observa o outro e percebe que a vida trava com quem reclama demais. É. E não é sobre positividade tóxica, mas é pra olhar pra aquele movimento ali e falar bem assim, poxa, se eu reclamar vai piorar ainda mais a situação. Vai adiantar o quê? Vai resolver? Isso, deixa curtir. Eu vivo isso muito espontâneo. Que assim, eu olho pra aquilo dali e falo, véi, é isso, tá posto. Faço o melhor nas condições que eu tenho e, tipo assim, reclamar disso aí não vai adiantar. Surtir efeito. Isso, A gente só vai trazer a carga pra gente, né? Que realmente... Como que se vê daqui a 5, 10 anos? Como que se vê daqui a 5 ou 10 anos? Que pergunta difícil, hein, Ju? Aqui é uma mesa terapêutica. Então... Não é terapia, mas é terapêutica. É verdade. Realmente muito bom estar aqui. Eu me vejo, Ju, trazendo, né, mais pessoas para perto de mim, nesse sentido de que a vida é o nosso desafio diário, né? Ela precisa ser reinventada diante das situações que a gente tiver. A gente precisa olhar a vida com outros olhos e eu tento trazer um pouco, quero daqui a 5 a 10 anos estar falando sobre isso, né? Tá na minha rotina de exercício físico e trazendo cada dia mais pessoas, crescendo quero continuar sendo enfermeira, né? Sendo apaixonada pela minha profissão, onde eu estiver, seja na assistência, em outra coordenação eu acho muito difícil, mas realmente eu quero continuar na docência, que eu sou apaixonada também. E é isso, eu quero trazer mais pessoas comigo para entender que a vida, a gente pode ter uma vida mais leve diante de todos os caos particulares que cada um vive, né? A gente tem sempre uma rede de apoio.
A gente tem sempre com quem a gente pode contar. A gente nasceu sozinho, mas a gente tem muita gente que a gente pode contar, né? Os amigos, a família, enfim. E é isso. É bem isso. É muito simples, não é nada demais. Eu acho que é só continuar, né? Sem desistir no meu propósito de continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu já sou bem feliz com isso. Que bom. Kitty, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui maravilha. falar de um tema tão sensível para você. A gente sabe disso, né? Apesar de você sempre lembrar, não, de você não esquecer, né? Porque a gente lembra do que a gente esquece, mas de você não esquecer a passagem da sua irmã na sua vida. Mas a gente sabe que é um tema muito sensível, né? Para qualquer pessoa que perde alguém que ama muito. Então, assim, muito obrigada por você ter vindo aqui, por você ter aberto seu coração. Fala um pouquinho da sua rotina, das suas fases enquanto profissional, né? De todo esse processo. Do processo que você está passando hoje, né? Desse grupo, porque eu acho que é de extrema importância mesmo. A gente precisa fazer bom uso da influência que a gente tem. Eu acho que você tem feito isso brilhantemente. Eu espero que daqui a 5, 10 anos, isso que você deseja seja uma realidade mesmo, que esse grupo cresça muito mais, que você consiga motivar muito mais pessoas, mas que, para além de motivar pessoas, que você consiga se sentir motivada, né? Verdade. Com a vida que você tem, com as conquistas que você tem e terá. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez por permitir que estejamos próximos, né? Então, um a prazer. gente já conviveu antes e que bom que a vida reaproximou a gente, né? E eu acho que é isso, a gente trazer sempre pessoas que compactuam do que a gente acredita, que tem as mesmas ideias, Que a gente ou admira. ideias parecidas, pessoas que a gente admira, que contribuem com a gente, né? Então, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui. Kitty, eu só tenho a agradecer. Não vou chamar de Kitiane. Eu já ia perguntar de qual é Kitiane. meu nome. Isso, Kitty. É agradecer mesmo, né? Você sabe do meu carinho por você e, tipo, é realmente de admirar o que a gente vê, né? Do processo. Eu gosto muito da evolução que a gente tem visto e isso é nítido, né? Você é uma outra pessoa, né? E a gente está aqui para isso mesmo, para viver da melhor maneira que a gente está encontrando. E você está encontrando o seu caminho e está motivando outras pessoas para esse caminho. O que é muito bacana de ver, entendeu? A vida do enfermeiro, ela pode ser... A gente colocou muito peso na vida do enfermeiro, né? Colocou muita dor. E pode ser uma vida tranquila, mesmo uma vida leve, mesmo nos plantões, mesmo na docência, né? Mesmo entendendo, você falou isso no início da sua fala, você entende que às vezes alguns problemas que a gente passa, né? Na nossa vida profissional, ela é sobre pessoas e não sobre a nossa profissão. A nossa profissão, ela entrega muito de coisa boa pra gente, né? E você traz isso muito na sua vida, né? Aquele momento ali não é sobre a enfermagem, é sobre pessoas, né? E muito obrigado mesmo, né? Por estar aqui. Eu que tenho que agradecer, assim, e não é rasgação de seda, mas eu admiro muito vocês dois, Ju, desde muitos anos, né? Com toda... Jesus. Desde sempre, né? Com o seu posicionamento, a sua postura profissional, realmente sempre fui uma grande... Se nunca tive a oportunidade de dizer isso, estou te dizendo isso hoje, e é do fundo do meu coração, é de verdade. Te admiro bastante. Jefferson, da mesma forma, né? Uma pessoa que a gente viu ali crescendo dentro da enfermagem, né, Ju? E hoje tem o posicionamento que tem. Isso é realmente de admirar e de deixar a gente muito orgulhoso. A gente teve a oportunidade de ser professor e logo depois Jefferson foi meu coordenador. Então, assim, é muito orgulho saber que eu tenho colegas como vocês, que assim como a gente tem muita gente boa, a gente também tem muita gente tóxica, né? E a gente precisa saber a nossa hora de se retirar desses ambientes. E é assim que a gente vive a enfermagem, como você traz, a enfermagem tem realmente muito valor, a gente só precisa saber onde brilhar. Né? Às vezes o meu brilho está incomodando outras pessoas, então não é aqui que eu tenho que estar. Né? Então, e a gente tem buscado o nosso espaço, e eu admiro muito vocês por todo esse movimento, de verdade, de coração. E espero que vocês tenham muito sucesso, de verdade. Quando um cresce, todos crescem. Né? É verdade. É isso aí. Kitty, olha ali para aquela câmera. Fala aí a sua rede Aqui, social. Para que as pessoas... Essa aqui, ó. Olha, para que eu tô as me pessoas... sentindo... minha filha, aqui nós somos... Aqui são muitos holofotes. Então a gente precisa dizer para onde é que você precisa olhar. É verdade. Então olha ali para aquela câmera, fala arrumar, o né, seu pra ficar Instagram. bonitinha. Fala o seu Instagram para que todos possam seguir você.
possam ver lá o grupo de WhatsApp, quem tem interesse em participar também. E Então. acompanhar um pouco da sua rotina e se sentir um pouquinho motivado com toda a sua energia, minha amiga. Então, gente, meu Instagram, o meu perfil é @eu.kitianapacheco, @eu.kitianapacheco. E lá vocês vão encontrar de tudo da minha vida, da minha rotina, da minha maternidade, da minha vida fitness, né? Da minha vida elétrica, que realmente é uma loucura, mas é uma loucura que eu sou apaixonada viver, acordar e realizar todos os dias as ações que a vida impõe pra gente. E se juntem a mim, né, nesse intuito aí de começar, de continuar e de realmente trazer hábitos mais saudáveis para uma vida toda. O nome do nosso grupo é Dezembro é Logo Ali, né? Mas não é dezembro de agora não, viu? É dezembro de infinito. Dezembro porque tem todo ano. Realmente é um projeto a longo prazo, Que certo? bom. Aproveitar e agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Clínica Bilife. Gente, será que esquecer, meu Não, Deus? mulher vigia. Você não erra o nome dos patrocinadores. Clínica Bilife Esses e não. Quality Ambulância. Por favor, então, pensou aí em transporte, área protegida, Quality Ambulância. Ambulância. Pensou em reabilitação, Clínica Bilife, Bilife. que são os nossos patrocinadores Isso aí. oficiais. Sigam o nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Vai lá no YouTube, gente, se inscreve. A gente quer fazer ao vivo, viu? Mais uma vez. Pra gente fazer ao vivo, a gente precisa da sua inscrição lá no nosso canal. É isso. Não é isso? Vamos olhar para aquela câmera e vamos dar tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. Até a próxima.